Pronto. Então, agora sim, bom dia a todas, a todos. É um prazer estarmos aqui novamente no nosso Encel Veredas. Ontem fiz a abertura do evento, só para retomar, né, lembrar que o Encel é um evento que já ocorre, esse é o terceiro ano, né, do Encel. A gente está fazendo uma edição mais enxuta, tendo em vista a pandemia, então as nossas discussões serão num tempo mais breve, mas a gente continua com a perspectiva de compartilhamento, de compartilhar as nossas pesquisas, mas também de ouvir as experiências de quem vem participar do evento conosco. Hoje, então, a gente tem a mesa de debates, o diário de leitura, experiências diversas, que vocês vão ver aqui as pesquisas das professoras Rosiene, professora Patrícia e professora Tatiele, em torno dessa metodologia, que é o diário de leitura. A professora Rosiene Almeida Souza Reitinger é doutoranda em letras pela Universidade de Santa Cruz do Sul, mestra em literatura comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em literatura brasileira pela Universidade do Vale dos Sinos e licenciada em letras pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Atualmente é professora da área de literatura da Universidade do Vale do Taquari e tem experiência na área de letras, com ênfase em letras, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura, poesia, intertextualidade, ensino de literatura e literatura comparada. Seja bem-vinda, Rosiene, é um prazer ter você conosco. A Rosiene é uma amiga, uma colega, uma parceira de trabalho, desse trabalho nosso que é formar leitores e difundir a literatura para cada vez mais pessoas possam ter o acesso, o direito à literatura, né? Também apresento a professora Patrícia Cardoso Batista, que é mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em língua portuguesa e literatura, e em educação à distância e em letramento, graduada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, e em Pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul, a Unisul. Atua como tutora de educação na pós-graduação EAD e é docente de língua portuguesa e língua espanhola no ensino fundamental 2. Atualmente pesquisa sobre a formação de leitores, ensino de leitura e leitura nas mídias digitais. E, principalmente, foi minha orientanda de mestrado. Uma grande amiga também, uma parceira de trabalho que eu tenho a sorte de ter comigo há alguns anos já, né, Patrícia? E, por fim, a professora Tatiele Jesus Faria, que é professora na Rede Estadual de Ensino do Paraná, no Colégio Rio Branco, aqui em Londrina. É graduada e licenciada em Letras, Inglês, pela Faculdade de Filosofia e Letras de Jacarezinho, pós-graduada em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, e pós-graduada em Educação Especial, Atendimento às Necessidades pelas Faculdades Integradas do Vale do Ivaí. É mestra pelo programa de pós-graduação Prof. Letras, né, o mestrado profissional em Letras, e também foi minha orientanda. Também é uma grande amiga, uma grande parceira de trabalho, com propostas de formação de leitores que vêm sendo muito bem sucedidas, pelo que a gente pode observar das suas pesquisas. Então, agradeço a presença de vocês três, me sinto muito orgulhosa de colocá-las numa mesma mesa. Eu acho que apresentar vocês umas às outras é realmente um privilégio, porque vocês são pesquisadoras, professoras e pessoas muito engajadas na educação e na formação dos leitores.
Então, agradeço a presença de todas vocês, agradeço a Univates por ter nos possibilitado a presença da professora Rosiane, a Secretaria Estadual do Paraná, né, e lembrando que a professora Tatiele é uma professora muito empenhada na educação pública, né, e também a professora Patrícia, né, na sua prática em EAD, que vai também nos ajudando a formar novos formadores, né. Então, considero aberta esta mesa. Patrícia, você conduz agora, tá bem? Muito obrigada. Então, eu vou passar a palavra para começar com a professora Rosiane, a nossa convidada especial de hoje. E, conforme formos avançando, vamos acrescentando as falas no Brasil. Bom dia, então, a todos, a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, né, da professora Sheila, né, como ela mesma falou, uma amiga recente, mas muito querida, né, Sheila? E agradeço também a parceria da Patrícia, da Tatiele também, né, para a organização, enfim, dessa mesa. E nessa conversa que nós tivemos, a Patrícia e a Tatiele, né, nós organizamos, então, para que o nosso material ficasse nos mesmos slides, né, meninas? E para que a gente pudesse conduzir, então, fazer uma conversa realmente aqui, né, sobre essa prática tão interessante que é o diário de leitura, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer em relação ao tema da mesa, né? Acho que ficou bem interessante o título, né? O diário de leitura, experiências diversas, porque são realmente experiências diversas, né? Quando nós conversamos, uma das coisas que eu comentei, então, é que o meu ponto de vista não ia ser o ponto de vista exatamente da escola, né? Como as gurias vão trazer, mas o ponto de vista de quem está trabalhando com formação de professores, né? Então, digamos assim, isso que eu vou trazer para vocês, né, tem a ver com esse papel, então, de formação de leitores. Dentro daquilo que eu estou trabalhando no doutorado, né, eu estou trabalhando muito com essas teorias em relação à leitura subjetiva, ao sujeito leitor, ao texto do leitor, né, aqui eu coloquei ali na fundamentação teórica os autores, né, com os quais eu estou trabalhando, alguns, né, os principais, eu diria, né, e esses autores, eles estão fundamentando o meu trabalho no doutorado, né, que não exatamente envolve somente diários de leitura, né, são diferentes tipos de produção textual e de produção oral também, né, mas o diário de leitura, ele é digamos assim, um artifício interessante para a gente pensar nessa questão da leitura subjetiva na sala de aula, né? E no caso da tese, então, que eu estou quase no final, né? Em 2021 é para ser o final mesmo. A ideia da tese, né, em relação ao tema da leitura subjetiva, é trabalhar com esse tema na formação de professores, né? Então, a ideia seria, por que eu estou trazendo isso, né? Porque esses autores todos, eles trabalham com a ideia da leitura subjetiva, principalmente na escola, né? Com alunos de ensino fundamental, médio, enfim, né? Então, educação básica. E uma das provocações, eu diria, né, da Ruxel, quando ela, em algum dos textos dela, ela diz que o que falta ainda, né, é pensar nessa perspectiva da leitura subjetiva na formação de professores. Então, a partir dessa provocação, eu estou trabalhando, então, na tese. E o diário de leitura, né, eu diria assim, para a gente trabalhar com a leitura subjetiva, né, existem várias práticas, né, vários artifícios, né, vários tipos de texto, enfim,
que podem ser, digamos, o caminho para que o aluno, e aqui eu estou falando o aluno em geral, né, não só o aluno de letras aqui no caso, né, mas o aluno também da educação básica, que ele possa dar vazão, né, à sua subjetividade, né, em meio à leitura, né, de uma obra literária. Então, acho que o diário, sim, é um meio, assim, super interessante, né, porque é um gênero que dificilmente alguém não conhece ou nunca escreveu um diário, enfim, né, é um gênero muito conhecido, mas é um gênero conhecido naquele campo, assim, mais, digamos, íntimo, né, daquele diário que a gente escreve quando é adolescente, enfim, né, geralmente é por aí, né. E aqui a proposta, então, é o diário de leitura, né? Um diário, então, diferente. E eu diria, assim, que é um diário que, de certa forma, provoca, assim, um estranhamento no primeiro momento, assim, no aluno, né? Porque ele, como eu disse, ele tem esse conhecimento do diário, aquele do foro íntimo, né? Mas o diário de leitura fica uma coisa assim, mas será que eu posso escrever tudo o que eu quero? Como é que eu vou fazer? Né? É um diário de leitura, está dentro de um momento assim de aula, enfim, dentro de uma disciplina, né? É íntimo, mas não é íntimo, né? Então, como é que eu vou fazer? Como é que fica essa minha relação com esse diário? Então, isso eu percebi, né, quando, enfim, coloquei em prática a proposta, né, de que os alunos, então, os acadêmicos de letras, né, fizessem um diário de leitura. Isso tudo, pessoal, tem a ver com essa questão, né, que eu acho que assim, é muito clara, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, né, que o acadêmico de letras, né, de licenciatura em letras, claro, mais propriamente, né, uma das tarefas dele, né, depois de formado, né, é ser formador de leitores, né, mas a questão é, uma coisa que eu estou vendo na minha tese, e diferentes autores que trabalham com isso também dizem, né, que muitas vezes o aluno de letras, ele replica aquilo que, digamos assim, a prática da leitura, do trabalho com texto literário, ele replica aquilo que acontece na universidade, né? É algo um pouco assim, meio que automático, porque ele vai trabalhar na escola, né? E, bom, por onde eu começo? O que eu faço com o livro, né? Ele tem essas dúvidas realmente, né? E aí o primeiro movimento é replicar. Só que aí eu acho que a gente também tem que fazer uma, uma análise, eu acho que a proposta da tese também é essa, né? Da gente, enquanto professor da área de letras, né? Se ver e se questionar também em relação a isso, né? Claro que nós temos um papel enquanto professores, né, da área de letras, né, um papel, assim, no sentido acadêmico mesmo, né, de estudo do texto literário, de estudo de teorias, de crítica, enfim, né, mas eu acho que no momento em que nós nos encontramos, né, num curso que está formando professores, a gente não pode deixar de, a todo momento, lembrar disso. E a ideia da tese e a ideia que eu trago, então, é a seguinte, ó, por exemplo, essa prática que eu vou mostrar para vocês, ela foi desenvolvida numa disciplina chamada literatura clássica, né? O nome já é bem clássico, já diz assim, né? É uma disciplina, eu diria assim, que não tem um viés voltado para a prática, né? É a leitura de clássicos mundiais, né? E é uma disciplina como se fosse seminários de leitura, né? Então, não tem esse viés exatamente, como eu disse, assim, pensando na prática dos alunos enquanto professores. Mas a ideia que eu defendo na tese é de que a gente não precise desconfigurar essas disciplinas, né, que já são mais teóricas, são mais, enfim, né, de análise do texto, né, mas que em alguns momentos e por algumas práticas, né, a gente possa trazer um pouco essa ideia, né, de pensar essa mediação com o texto literário e de discutir com os alunos, né, bom, a gente fez essa prática, né, como isso vai se refletir, ou como isso pode ser transferido, digamos assim, né, para a prática de vocês como formador de leitores na educação básica. Então, só para vocês terem uma ideia do contexto aqui
de como foi aplicada, então, essa prática do diário de leitura. Então, foi nessa disciplina de literatura clássica. E aqui eu coloquei só a capinha de 2 diários, só para vocês terem uma ideia, assim, que eu não pedi, não disse para fazer alguma coisa, só pedi para eles, né, que eles tivessem um caderno à parte para fazer, então, esse diário ao longo das leituras. Eles me perguntaram muito, mas, prof, como nós vamos fazer? Para fazer o quê? Eu disse, olha, gente, é um diário, vocês podem escrever na medida que vocês vão lendo, né, as reações que vocês vão tendo, é bem livre. A única coisa que eu disse para eles, assim, mais claro é, o diário é de vocês façam o que vocês quiserem com ele. É um diário, né? O gênero vocês já conhecem, né? Mas eles ficaram, assim, muito em dúvida. Acho que tem essa questão, assim, de que parece que a gente tem que dirigir a prática, né? E aqui eles ganharam um pouquinho de liberdade, eles ficaram um pouco perdidos, assim, né? Pode passar para mim, por favor. Aqui. Aqui eu trago, então, né, alguns conceitos, enfim, não vou trazer o conceito exatamente, mas essas palavras que dão nome, então, ao conceito, né, desse trabalho com a leitura subjetiva, então, só para a gente entender que nós estamos falando aqui de um leitor real, né, de um sujeito leitor, né, e um leitor real com tudo que ele traz, né, não é um leitor ideal, como a gente, né, um leitor modelo, é um leitor real, né, um leitor que é sujeito também, né? Então, que ele pode trazer à tona, sim, os seus, né? O que ele quiser, na verdade, sobre a leitura, porque aqui a gente está tratando, então, de uma leitura subjetiva, né? E aí, um outro conceito que eu trabalho também na tese, essa questão do texto do leitor, né? Que seria exatamente o que está dizendo no nome, né? O texto é do leitor. Que leitura ele faz esse texto, né? Que associações ele faz a partir desse texto literário, né? O texto é dele, as associações são dele, né? Então, são individuais, né? Porque, enfim, eu acho que todo mundo aqui já sabe, né? Todos nós, cada um carrega a sua bagagem, né? De vida, de leitura, enfim, né? Então, isso vai refletir, sim, na leitura que o leitor vai fazer, então, desse texto, né? E aqui eu trago algumas citações, porque eu acho que são bem interessantes, né? Essa aqui da Ruxel, né? Que ela diz, é pelo vínculo estabelecido entre o universo da obra e o universo do leitor que o ato de ler ganha sentido e se inscreve na vida do sujeito. Eu sempre retomo com os alunos, e para mim mesma, né, também, né, aquela pergunta que eu acho que é básica nesse sentido, né, que é mais ou menos assim, ó, para que a gente lê literatura, né? Sabe? Eu acho que essa pergunta ela está sempre permeando, né? A gente lê para fazer uma prova, para conhecer, ou a gente lê para a gente, assim, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Porque convenhamos, né, gente, assim, para que um aluno da educação básica vai ler um texto? Né? Ele quer ler para ele não quer ler só para uma prova ou só para um trabalho, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que trazer à tona, né? Porque senão também o texto literário ele vai ficar somente no âmbito do momento da escola, né? Depois da escola, como a gente vê em pesquisas aí, né? Retratos da leitura no Brasil e outras, né? Quando acabou o tempo da escola, praticamente acabou a leitura, né? E não é isso exatamente. Para que é a leitura, então, né? Pode passar. Acho que é a Patrícia, né, que está passando, né, Patrícia? Isso? Aqui eu coloquei... isso, Patrícia. Aqui eu coloquei algumas... são fotos, enfim, de algumas coisas que apareceram, então, nesses diários, tá? Algo que a gente conversou, eu, a Patrícia Tatielli, né, que uma coisa que apareceu bastante foi... Né, e que eu não consegui todos os diários, tá, pessoal? Porque essa prática eu já tem 1 ano e pouco, então eu tenho algumas, mas não tenho tudo, né? Mas uma coisa que apareceu é mais ou menos o que aparece nesse primeiro caderninho aqui, que tem o amor, 2 visões, uma ideia um pouco esquemática, assim, né, de fazer quase que um caderno de estudos, né? Então, muitos alunos trouxeram, por exemplo, dialogaram com textos críticos, fizeram um resumo da obra, fizeram um esquema de personagem. Esse primeiro caderno é só um exemplo para vocês verem, assim, parece que eles tinham como um caderno de estudo, não exatamente como um diário, né? Aqui do lado tem um outro que ele já foi, assim, digamos, ele pensou numa forma, né, colocando até estrelinhas ali, dando nota para o livro, né? Então, aqui, né, na leitura da Dama das Camélias, né, então, a gente percebe, assim, que ele está usando mais
a primeira pessoa, que é aqui nesse primeiro esquema não aparece a primeira pessoa. Eu sempre acho que isso é um indício, né, de uma ligação com o texto também, né, da subjetividade aparecendo aí, né. Então, aqui nesse segundo ele já coloca mais essas impressões, né, gostei de praticamente todos os personagens, tenho medo de nunca mais encontrar um livro que me toque dessa forma, nossa, é bem assim, chorei loucamente, então esse aqui gostou muito do livro, né, botou 5 estrelas ali, né. Pode passar, por favor. E aqui, me chamou a atenção também esses dois, eu gostei muito desses dois textos, né, por dois motivos diferentes, né, o primeiro ali do Otelo, né, porque eu acho que nesse ponto o diário ele permite, como eu dei liberdade para eles, escrevam o que vocês quiserem, enfim, né, o diário era deles, né, saíram alguns alunos, né, como este aqui, né, que escreveu sobre o Otelo, então, ele foi sincero em dizer que ele não gostou do livro, né, então, durante a leitura que aparece, né, eu olho para o livro e não sinto a mínima vontade de lê-lo, né, foi bem sincero, né, enrolei a semana toda para começar e ainda não despertou em mim qualquer tipo de ânsia pela leitura, então, olha como, né, ele está dizendo, olha, tentei, me sinto mais perdida. Aí depois dá uma pausa, vocês viram que tem uma linha em branco, né? Eu imagino que a pessoa tenha começado a ler, né? Me sinto mais perdida que cego em tiroteio. Também a linguagem ficou bem livre, eu acho que isso é bom também, né? Porque, enfim, é um diário íntimo, né? Demorei a metade do livro para finalmente me situar na história, então é legal, eu acho que isso também é interessante, né? Porque nós, como professores, ao ler esses diários, né, que não são tão íntimos assim, porque o professor vai ler, né? Então é um diário um pouquinho, por isso que tem que ter eu acho que esse acordo assim com o aluno, né? Acho que, olha, gente, se vocês não gostaram do livro, não tem problema, pode dizer, não é para só elogiar o livro para agradar a professora, né? Não é isso, né? Então, achei interessante que, acho que é uma aluna aqui, né? Essa aluna, ela foi sincera em dizer que não gostou, que achou difícil, achou confuso, né? Demorou para se encontrar no livro, enfim, até o final ela não se encontrou, realmente ela não gostou do livro, né? E esse do lado aqui, né, ainda bem que eu não estou dizendo nomes, porque aqui ela pede um certo sigilo, né, mas, enfim, não tô escancarando nem nada, né. Quando da leitura do Madame Bovary, né, essa aluna, ela usa no diário dela nessa expressão do querido diário, né, então, que alguns não usaram, né, essa usou, né, então ela diz, querido diário e prof, porque ela sabe que eu vou ler o diário. Isso, como eu disse, é um artifício muito interessante e tem que ter realmente um acordo, né, entre professor e aluno nesse sentido, né, porque é um diário, mas não é, ele é de certa forma público, né, de uma certa forma, mas aqui vocês vão ver o que ela me pede, o querido diário e prof, esse é um segredo nosso, né? Então, eu já pedi um segredo. Eu já traí também, mas foi bem diferente da Emma. Então, olha, ela já escancarou, né? O que tem de interessante aqui, né, pessoal? Tendo em vista, principalmente, essa questão da leitura subjetiva, né? Que é esse elemento pessoal, né, da vida da aluna aqui. Né? Ela está colocando, a traição é traição, eu sei, mas eu traí por amor, não sei o que isso quer dizer, né, gente? E não por desamor ou insatisfação na relação. Também não entendi, mas enfim, né, fica na questão dela, né, mas eu fui honesta e contei logo em seguida para o meu ex-namorado. Enfim, onde quero chegar é que mesmo com essa semelhança com Emma, não concordei, não gostei da personagem. Então, aí ela já entra num conflito aí com a personagem, né? Mas é muito interessante, assim, para quem está estudando, né? Eu sei que aqui na UEL vocês estudam, a prof. Sheila, né, trabalha com essa questão da subjetividade, da leitura subjetiva, né? Enfim, eu acho muito interessante quando aparecem esses elementos, porque eu acho que aí a leitura, ela não foi uma leitura somente acadêmica ou só para disciplina, ela foi uma leitura que, digamos assim, se mesclou a uma leitura de si mesma. Isso é o que a gente quer, né, gente? Eu acho que é por aí mesmo, né? Pode passar mais uma ali. E aí eu trago, gente, assim, os nossos autores, né? Porque
quando a gente vê esse tipo de coisa, quando a gente lê esse tipo de coisa, talvez alguém, assim, vai dizer, ah, mas isso é uma leitura do texto, ela está falando dela, né? E aqui o Langlade, então, ele vai dizer, né, aqui as recordações pessoais e as recordações literárias têm o mesmo estatuto, elas remetem a uma personalidade que lê. Do meu ponto de vista, essa leitura participativa, então, né, como, claro, né, uma leitura que tem o eu ali, que tem, né, um engajamento, assim, maior, né, longe de ser ingênua e de diluir a obra em vagas referências ao vivido, está no fundamento mesmo da leitura literária, né? Então, aqui, mais uma citação em que ele diz, o que desejo questionar inicialmente é a teimosa presença, às vezes a incongruente irrupção desses ecos subjetivos que formam o cortejo da leitura de uma obra literária. Longe de serem apenas escórias da atividade leitora, né? Porque tudo isso a gente tem, né, pessoal? Assim, eu acho que quem lê, né, sempre quando lê um livro, lê a si mesmo. Eu acho que é isso que o Huxley traz, que o Langlade traz, é uma leitura de si também, né? Então, longe de serem nessas escórias da atividade leitora, não seriam eles os indícios de uma apropriação do texto, de uma singularização da obra realizada pelo leitor? A marca da leitura nas experiências de mundo específicas dos sujeitos e leitores não seriam dos lugares onde as obras continuariam infindavelmente a serem elaboradas ao sabor da diversidade das leituras empíricas? Né? Então, acho que esse questionamento, essas questões que, né, esses autores trazem, eu lembro, agora não vou lembrar assim, de exatamente qual dos autores que traz isso, mas tem um texto que eu acho muito bonito, eu acho que todos que são leitores já passaram por isso, né? É quando a gente está lendo um livro e aparece um nome de um personagem, só que esse nome é um nome que a gente conhece, é um nome, sei lá, do nosso pai, da nossa mãe, do marido, sei lá, né, de alguém muito querido. Esse nome, ele tem uma outra, um outro reflexo na gente. Isso é uma leitura, né, própria, porque para mim esse nome tem um significado, para outras pessoas talvez não tenha, né? Por isso a leitura é subjetiva aqui também. Pode passar, por favor, então. Então, aqui, para concluir, digamos, a minha parte, né, eu coloco, assim, como tudo isso, né, para a gente pensar, então, na formação de professores de letras, né. Eu sou uma professora, assim, que além dessa questão da leitura subjetiva, eu acredito muito na experiência. Eu acho que não adianta também a gente, como professor de letras, só falar que deve fazer tal coisa, que na sala de aula é isso. Eu acho que os alunos de letras, eles têm que passar por uma experiência, né? Nem que seja, assim, e, de novo, esses autores, né, eles dizem, eu acho muito interessante, né, para quem trabalha na formação de professores, que não é que todas as aulas vão ter esses momentos, mas se a gente tiver uma experiência, né, nessa disciplina especificamente literatura clássica, essa foi a experiência, né? As demais atividades todas foram, digamos, aquelas triviais, né, de um trabalho de uma disciplina de literatura, né? Mas essa experiência já muda a perspectiva do aluno, assim, né? Ainda mais assim fazendo um momento assim de troca. Eu fiz com eles, né? Ao final do semestre, então que eles tinham todos os diários então prontos, né? A gente fez uma roda de conversa e falamos sobre, né? Como foi fazer o diário, como, enfim, né? Todas essas questões, porque é formação de professores, né? Então eu coloco aqui. É relevante repensar a proposta pedagógica nas aulas de literatura no curso de letras, proporcionando momentos em que os acadêmicos e, portanto, futuros formadores de leitores encontrem significado subjetivo e pessoal nas obras literárias e que vejam que isso sim é relevante também, né? O que então impactará positivamente, né? A gente espera, né? No modo como irão formar leitores nas escolas onde atuarão então futuramente. Então, essa é a proposta, assim, da tese, mas é algo que eu me proponho, né, nas aulas de literatura, né, e acho que tem bons resultados, acho que os resultados são interessantes, né, nesse sentido, pelo menos, da reflexão desses alunos em relação ao que fazer com o texto literário na sala de aula, né, para que serve esse texto aí, né, tá?
Então, agradeço, né, e estou à disposição depois para a gente poder conversar. Pode passar, tá? Então, agora, pessoal, vou começar a minha fala aqui. A minha e da Tati vai abordar a leitura literária no ambiente escolar. Não tem como falar de literatura sem começar falando dos desafios, que é colocá-la em prática na sala de aula, na educação básica. A fala da Rosiane também vai muito ao encontro do que eu vou falar, porque eu estudei muito sobre o ensino de leitura durante a minha formação, principalmente no mestrado, e o desafio é colocar em prática e pensar em estratégias de como transpor essa teoria para a sala de aula. Então, eu atuo como professora de língua portuguesa há pouco tempo, mais ou menos há 2 anos, e na escola em que eu atuo, é uma escola privada, eu atuo no 8º ano, e quando eu cheguei na escola, me deparei com várias práticas consolidadas do ensino de literatura, como o resumo do livro, a prova do livro. E quando você tenta assim, propor algo diferente, eu tive a coordenação muito receptiva, que me ouviu, e quer mudar, pode fazer, faz do seu jeito. Mas os alunos olham desconfiados. Mas o que é isso que você está querendo fazer? O que é esse diário de leitura? E vai muito ao encontro do que a Rosiane falou. Que gênero é esse, diário de leitura? O que eu tenho que escrever ali? Porque durante tantos anos eles fizeram um resumo, na verdade, eu não sei se eles faziam mesmo, ou pegavam da internet, ou da capa do livro, não sabemos, né? Que quando você propõe algo novo, você tem que explicar o que é para fazer. E para trabalhar com a leitura literária, eu pensei em algumas estratégias que eu estudei durante o mestrado também, e que casam com o registro no diário de leitura. Então, eu comecei fazendo a leitura em voz alta de alguns pontos em sala de aula, em que eles poderiam fazer o registro depois no diário de leitura. E foi bem legal que, a partir da leitura em voz alta de um conto, sempre tem aquele aluno que quer continuar lendo os outros contos em casa, quer levar aquele livro para casa. E agora, durante a pandemia, isso foi um pouco prejudicado, então não consegui ter momentos síncronos com eles. Então, eu tive que adotar outra prática, então aí eu adotei a seleção de contos em áudio. No começo eu gravava os áudios e mandava para eles, depois eu comecei selecionando áudios disponíveis no YouTube mesmo, de alguns contos. Também implementei o compartilhamento de leitura, então não era só a questão da escrita do diário, era a escrita e o compartilhamento. Então, eu pedia para eles falarem um pouco do que eles estavam lendo, se eles indicariam aquele livro para o colega, aquele livro é interessante para que tipo de leitor, e esse momento de compartilhar a leitura em sala mesmo, baseando-se nos registros dos diários de leitura. E foi muito bacana, porque, infelizmente, o que nós temos ainda na escola? Uma associação da escrita com algo chato de fazer. Já as práticas orais, eles acham que não está tendo aula. Tá? Eles estão tranquilos. Hoje a professora está tranquila, não vai dar aula. E isso aproveitava muito para o compartilhamento de leitura, que eles adoravam. Só falar dos livros. E, na verdade, o que eles não sabiam que não é só falar sobre os livros, né? Eles estavam participando de uma prática de leitura para incentivar eles e os demais. Porque é uma questão, quando o colega fala do livro, eles sentem essa vontade de ler. E comecei também com a indicação de livros literários. Porque o que acontecia nessa escola? Eles sempre liam, sempre leram, assim, mas eles sempre escolhiam os livros que eles queriam e faziam lá o resumo do livro e ficava por isso mesmo. Mas o que acontece? Eu não li todos os livros que eles leram. Então, para fazer um acompanhamento mais de perto,
conseguir discutir o livro, conversar sobre isso, eu comecei com a indicação de alguns livros para eles também. E aí, você quer acrescentar alguma coisa, Tati? Sobre a literatura na escola? Eu acho que nesse momento não. Então, vou falar um pouco então da teoria. Eu acho que a Russell, eu me baseei principalmente no artigo dela, ela vai falar da leitura analítica e da leitura cursiva, e também vai muito ao encontro do que a Rosiane falou, né? Que é esse professor que durante toda a faculdade tem o contato com a leitura analítica, e ele quer chegar lá na escola e dar continuidade a isso. Mas na escola nós não estamos formando analistas da literatura, nós estamos formando leitores. E aí que ela vai falar um pouco principalmente do ensino médio, né? E nós temos o trabalho com as escolas literárias, com os clássicos, mas na minha prática, a leitura cursiva pode ser também muito benéfica para o ensino fundamental, que é o segmento que eu atuo atualmente, né? Então, ela faz essa diferença. O que seria, então, essa leitura analítica? A leitura analítica é aquela focada no texto e que vamos buscar aí uma interpretação consensual. Só que, o que acontece? Essa leitura, ela desconsidera o leitor e a sua subjetividade e, consequentemente, ela não vai contribuir para essa construção do aluno enquanto leitor. Então, que ele não só faça aquela leitura na escola para a escola, mas que ele construa essa relação para a vida. E falar sobre a leitura analítica sempre me lembra de uma pesquisa que nós estamos fazendo sobre escutar leitores civis e escritores também. E uma das entrevistadas, ela relatou uma situação que ela viveu no ensino médio. Então, ela vai contar que eles liam obras literárias e faziam discussões na sala. E uma das vezes, ela foi falar do livro Memórias Póstumas, de Brás Cubas, do Machado de Assis, e ela expôs que aquele momento, acho que é o capítulo Velho Diálogo de Adão e Eva, tem as reticências, ela interpretou como um ato de amor entre os dois personagens ali. E a professora ficou horrorizada com aquela interpretação, falou que não era isso, enfim, e ela se sentiu muito mal, né, de ter sido exposta dessa situação na sala, né. Então, temos ali uma professora fechada na escola literária, que provavelmente trabalha o texto só para caracterizar aquela escola, né, olha, observa essa característica aqui só e tá bom, não vamos além disso, mas também é muito, muito prejudicial à leitura, né. Ela fala que ela continuou lendo depois disso, porque ela não começou a ler pela escola, né? Ela já era uma leitora antes disso, devido a outros fatores, mas ela não gostava mais de discutir os livros. Ela começou a odiar aqueles momentos, e isso, eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Porque imagina, o aluno não gostar de falar mais sobre os livros, muito triste, né? A gente procura que eles falem sobre livros, conversem sobre livros, indiquem livros. Então, foi um relato muito impactante. E, então, o que é a leitura cursiva? A leitura cursiva é aquela mais autônoma e pessoal. Então, que convida esse aluno leitor a se identificar com aquela obra, aprendê-la de forma singular. E visa a criação, especialmente do que nós defendemos aqui, que é uma relação pessoal entre obra e leitor. E nessa perspectiva, nós podemos dizer que a construção dos diários vai se aproximar mais da leitura cursiva e introduzir uma liberdade aí para esse leitor. É claro que essa liberdade, ela não é infinita, né? Porque nós estamos em espaço monitorado, que é a escola. Eu também tomo a Rosiane, li os diários deles, então não era algo só para eles. Eles ficavam lá, a professora vai ler. Essa liberdade também, eles nunca tiveram, então eles nem sabem lidar com isso. Eles ficam, mas que gênero é esse? Como que eu faço? Enfim. E o que a
Russell vai expor sobre os diários de leitura. E eles permitem observar a existência de uma relação pessoal com o livro e que essa subjetividade ela venha à tona. E é claro que os meus alunos, né, eles não expressam tudo daquela leitura nos seus diários, porque eles não estão acostumados a ler e registrar. Então, algumas coisas acabam sendo reflexões, impressões pessoais que eles guardam só para eles. E é claro que ele tem esse direito de ficar em silêncio também. E a Russell também, ela vai falar que o que acontece? Não é que nós estamos falando para desconsiderar a dimensão formal do texto, mas para acolher os afetos dos alunos e incentivá-los a descobrir esses dilemas pessoais na leitura. Então, pode passar, Tati. Então, eu vou falar um pouco da minha proposta. Então, eu propus a escrita do diário de leitura e os alunos, e aí, professora, o que é isso? O que eu coloco? O que eu faço? Aí nós dividimos o caderno deles de produção textual e eu coloquei lá o que eles podiam fazer. Podiam falar um pouco antes de começar a leitura, poderiam fazer as impressões durante a leitura e poderiam também escrever depois que eles terminassem a leitura. Então, eu gostaria que eles tivessem feito algo diariamente, mas é claro que não foi isso que ocorreu, porque eles ainda ficaram presos ao resumo do livro, em que eles faziam lá no final. Então, alguns anotavam algumas características, outras, e o que eu consegui que eles fizessem intensamente foi, pelo menos, falar a impressão pessoal deles sobre a leitura, o que eles acharam, se gostaram ou não, por quê. Mas a proposta foi essa. Pode passar, tá? E aqui eu trouxe 2 exemplos do que eles escreveram no diário deles. O primeiro escreveu sobre o tchau, da Lígia Bujunga. Foi um ponto que eu li com eles em sala. E ele falou, bom, eu gostei muito do livro, porque eu queria que a mulher voltasse e eles voltassem com o relacionamento, porém ela foi embora e deixou-os, e eu não esperava por isso, porque a maioria dos livros termina em final feliz. Mas, por um lado, fiquei feliz, pois foi algo imprevisível. Então, essa foi a opinião majoritária desses alunos. Eles ficaram indignados com o final, ainda nós estávamos em sala, né? Discutiram sobre o final, julgaram os personagens, fizeram tudo que tinham direito sobre esse ponto. E o mais impactante para mim, e isso tem se mostrado em várias outras leituras, aqui eu só trouxe alguns exemplos, que é essa surpresa deles com os finais. Então, eles estão totalmente acostumados com finais felizes. E quando eles vão escrever também textos de outros gêneros, eles querem dar final feliz. E eu falo, gente, não é assim, tá? Final feliz, conto de fada, já passou essa fase. E é muito interessante porque em vários pontos eles vão trazer essa questão com o final. Então, já tive uma aluna que perguntou para a professora por que o Shakespeare só escreve final triste, tudo termina em tragédia. E aí já dá a abertura, né, de falar da tragédia, da comédia de Shakespeare. E gera todo um debate. Tanto que o conto Uma Galinha, da Clarice Lispector, eu mandei em áudio para eles. E eles escreveram sobre isso. Um dos alunos colocou no final que a galinha não morria. E o que é? A galinha não morre. E por quê? Porque eles preveem que vai dar tudo certo, entendeu? Vai dar tudo certo naquele ponto. Então foi uma surpresa, porque aos poucos eu fui inserindo a literatura na minha prática, sem que eles percebessem realmente o que estava acontecendo. Mas foi uma experiência muito bacana. E aqui, o outro exemplo que eu trouxe, a aluna falou do livro Os Colegas, também da Lígia Bujunga. Aí ela dá uma pequena introdução aqui, mais ou menos do resumo,
E ela fala, ó, minha opinião pessoal, eu achei esse livro bem legal. No começo da história, eu estava gostando, mas depois deixa eu ver se eu consigo enxergar. Eu vi a minha enfim, acontece algo na história com os personagens e ela vai falar que ela ficou com medo do que podia acontecer, mas depois deu tudo certo no final e eu amei. Então, foi bem interessante que a partir dessa prática, que eu fiz a leitura em voz alta do livro Tchau, eles queriam conhecer mais da Lígia Bujunga. Então, aí que foi essa aluna ler os colegas, outros alunos leram outros livros também, e o Tchau, uma das alunas, como o livro ele tem vários contos, ela falou, professora, essa história não terminou, deixa eu ver aí. Deixa eu ver que esse final aí não tá, não, você não leu tudo. E aí essa aluna leu os outros contos em casa e ficou de rever a história também. Pode passar, Tati. Esse aqui foi um aluno, vou falar rapidamente. Esse é um aluno que ele leu O Mercador de Veneza. Então, ele vai falar um pouco do autor, vai falar um pouco da história. Então, eles trouxeram esse resumo o tempo todo aí, do diário. E no final, ele falou que o livro em si é muito bom. Porém, tem muitos personagens. Não decorei todos. E é bem interessante essa opinião dele, porque eu trabalhei com texto teatral. Então, o texto teatral tem lá a lista de personagens no começo. E depois, aqueles nomes todos do inglês, que é O Mercador de Veneza, de Shakespeare. E bem difícil, né? E ele traz essa opinião dele, que eu concordo em partes, porque é difícil fazer essa impressão de, esse é tal, tem que voltar lá para ver quem que era mesmo e tal. E aqui o outro aluno falou do segredo da pirâmide, foi uma das escolhas pessoais que eles poderiam fazer, então eu intercalava, um indicava, outros poderiam escolher o que eles queriam. Ele vai falar que é bem legal, fala um pouco da história, e ao decorrer do livro tem diversos desafios para nós relembrarmos. Eu achei também bem interativo, e resolvendo os desafios, você chega ao grande tesouro que está dentro da pirâmide do Egito. Legal que o livro é tipo uma série, tem vários capítulos. Então é isso, pessoal. Vou passar a fala para a Tati agora, falar sobre a prática dela na escola. Bom dia. As meninas falaram, né, das dificuldades de trabalhar a literatura na escola. Eu comungo dessa ideia. A Rosiane falou da importância do exemplo, né, de ter práticas na universidade, e eu me lembrei que quando eu fui para a sala de aula, eu me formei no início de 2008, mas no finzinho de 2006 eu já estava na sala de aula pelo processo seletivo seriado, né? Então, eu busquei muito as práticas da universidade, e eu me lembro que quando eu fui trabalhar literatura na escola, eu voltei lá na minha professora de 6º ano, que falava da literatura apaixonadamente, e é por isso que eu sou apaixonada pelo Mário Quintana, Rosiane, porque ela foi uma aula do primeiro bimestre no 6º ano. Então, a maneira como ela falava da literatura, ela é apaixonada pela literatura. Então, não tem como falar de literatura na escola se a gente não gosta da literatura, né? Não tem prática com a leitura. E quando eu comecei a trabalhar com os alunos, né? É claro que a teoria é muito diferente da prática, a gente enfrenta ali situações de logística, né? Salas lotadas, alunos que têm práticas, como a Patrícia disse, enraizadas, como a prova do livro, como resumo. É muito difícil sair dessa questão assim tão internalizada para o aluno, né?
Também enfrentei essas situações de quando você leva um livro para leitura, você não está dando aulas, né? A professora trabalhou o quê? Nada, nós só lemos. É muito comum, né? Todos nós, eu acho que estamos em sala de aula, a gente passa por situações como essa. E eu percebi que os meus alunos, nas escolas que eu trabalhei, eles não gostavam de leitura. A biblioteca escolar, para eles, não era um lugar, assim, de aventuras, né? Um lugar interessante para passar os momentos ali que a escola permitia. Então, antes de eu ter essa prática com o diário de leitura, eu queria que os meus alunos gostassem de ler. Mas, para eles gostarem da leitura, eu tinha que mostrar que eu era leitora. Então, eu comecei a mostrar que eu estava com o livro. Então, o que eu fazia? Nos horários de intervalo, eu levava o livro que eu estava lendo. E eu sempre folheava uma página, outra, fazia leitura. E depois, né, quando eu ingressei no mestrado, eu percebi que a Colomer, se não me falha a memória, ela fala, né, que os professores, como leitores, a importância do professor como leitor. Então, quando eu oportunizava o momento de leitura, eu sentava para ler também, né? Muitas vezes o professor vai fazer outra atividade e ele deixa o aluno lendo. E eu percebi que quando eu me colocava como leitor ao lado deles, essas falas assim subjetivas, essas questões eram muito mais íntimas, muito mais próximas. Tanto que a escola que eu estou trabalhando esse ano, eu sempre digo que os leitores se reconhecem. Porque eu tenho alunos que, depois que termina a minha aula no Meet, eles ficam falando de livros comigo. Então, essa questão de ler o que o aluno lê também, né? No primeiro momento, eu queria que eles apenas lessem, que eles gostassem, que eles tivessem afeto pelo livro. Depois eu percebi que nem sempre o livro que a biblioteca oferece é tão atrativo. Eu precisava pescá-los de outra forma, e eu comecei a montar uma caixinha de leitura. Então, a minha caixinha de leitura tinha os livros que eles gostariam de ler. Em geral, são os best-sellers, né? Para a minha primeira atividade, que era o afeto pelo livro, que era o gostar de leitura, isso funcionou muito bem. Depois, a minha caixinha foi evoluindo para uma caixinha de plástico, enfim, até chegar no carrinho. E daí eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado. Daí descortinou, assim, com as teorias, a minha prática ficou muito mais significativa, porque eu já tinha uma comunidade de leitores, né? E a Petit fala da importância de formar círculos de pertencimento, da afetividade. O Juve fala da subjetividade da leitura na escola, da importância dessa leitura na escola. Então, naquele momento, eu já tinha um grupo de leitores e eu queria que os meus leitores, eles ultrapassassem aquele carrinho, que eles lessem literatura, que eles não ficassem apenas, né, na literatura de massa, eu queria que eles lessem um texto literário. Então, eu me ancorei em um dos teóricos, que foi o Juve, que ele tem 3 percursos para trabalhar a leitura subjetiva na escola, que ele parte primeiro da relação pessoal com o texto, depois ele parte para a confrontação das falas subjetivas dos alunos com os dados do texto, para verificação e distinção entre as respostas compatíveis ou não com a narrativa, né? Ele não é qualquer interpretação, ele tem que se basear, ele tem que voltar no texto. O Juve fala que são nesses traços individuais que a subjetividade vai aparecer, vai aflorar muito mais, né? O aluno volta no texto e depois eles são interrogados sobre as reações subjetivas. Então, eu escolhi para trabalhar com esses alunos os contos, por causa da quantidade de aulas na semana e tudo mais, o horário das aulas, né? E a Patrícia falou uma coisa bem interessante que aconteceu comigo. Os alunos estão acostumados com aquele desfecho romântico, né? Então, eles querem aquela literatura, eu falo assim, eles querem aquele livro quentinho, que é bem redondinho, né? Eu li, nossa, a protagonista ficou com o mocinho, sofreu, deu um beijo na última página. É quentinho, né? Eu falo para eles, é quentinho. Então, eu escolhi para
eu sempre disse para a turma que a literatura não foi feita para agradar a gente, né? Ela foi feita para incomodar, ela também agrada, mas ela também foi feita para incomodar, para dar aquela cutucada, né, no conformismo. E eu escolhi contos que não tivessem desfechos idealizados, né? Eu queria que eles trabalhassem, mas não com aqueles desfechos prontos, né? Não era o que eles estavam esperando. Então, o diário de leitura, ele entrou nesse momento. Eu entreguei os livros para eles já gostaram, porque um caderninho é um presente, né? E eu não analisei as escritas. O que eu expliquei para eles era assim: antes dos 6 contos, dos contos que eu escolhi foi O Barril de Amontilado, do Poe, Pai contra Mãe, do Machado de Assis, Uma Vela para Dario, entre esses, né? E isso, da Lígia Fagundes Telles. E o que aconteceu? Antes de eu aplicar o primeiro conto, conversar com eles, fazer essa leitura oralizada, dar um momento para que eles fizessem também uma leitura, eu entreguei o caderno e disse para eles que aquilo era um diário de anotações, que eles poderiam ficar à vontade para anotar, para desenhar, que eu não iria recolher, porque nesse momento a proposta não era recolher, e que eu dei espaço para eles trabalharem em dupla e em grupo. No primeiro momento eu fiquei assim bem apreensiva, achando que eles fossem ignorar o caderninho, afinal de contas era uma prática que eu nunca tinha realizado em sala de aula. Eles não conheciam. Fiz a leitura dos contos e fiquei surpresa com a anotação no diário, embora eu não tenha feito registro, isso, Uma Vela para Dario, do Dalto Trevisan. Embora eu não tenha feito registro, eu passei entre as carteiras e eu percebi que eles fizeram desenhos, que eles tiraram frase dos contos, que eles alguns fizeram resumo, o resumo é internalizado, Patrícia, não tem como nós não conseguimos nos livrar dessa prática. Eles fizeram gostei, não gostei, tal protagonista, uma setinha, é mal, é ruim, é malvado, né? Eles ficaram muito chocados com o Pai contra a Mãe do Machado de Assis, porque é uma crueldade e o desfecho não era idealizado, então isso chocou um pouquinho, né? Que era o intuito nesse momento. Eu segui a etapa do... Eu tenho aqui algumas fotos, né? Eles fazendo as anotações, em duplas, ou individual, ou em grupo. Então, quando finalizava a minha aula, eu dava um tempinho para eles realizarem as anotações, e eu passava entre as carteiras, e eles realmente estavam fazendo as anotações ali, bem subjetivas. Eu permiti que eles fizessem a capa do diário, então aqui apareceu bem claro o traço do conto que chocou mais, né? A gente pode perceber que na primeira ali eu tenho a vela, né, que é da Vela para o Dario, eu tenho o sangue, que é do Barril de Amontilado, que eles acharam assim uma crueldade um amigo fazer isso com o outro. Eu tenho a balança, significando ali a justiça, faltou justiça nos contos, né? Então, realmente os contos foram bem impactantes para eles. Eu tenho no segundo ali a corrente, no Barril de Amontilado, o protagonista, um dos personagens, ele é acorrentado, né? Ele é acorrentado no... Eu tenho ali uma teia de aranha, ou seja, ele estava num ambiente escuro, fúnebre, né? Eu tenho a vela apareceu na capa de quase todos os diários, porque incomodou muito. E depois eu finalizei a prática com o grupo focal. Daí, nesse grupo focal, eles usaram o diário para fazer os comentários, os apontamentos, os contos. E eu achei que o uso do diário ele foi muito significativo para essa prática, porque os alunos usaram o diário assim como um aliado, uma coisa afetiva. Eles gostaram do diário, tanto que alguns me perguntavam, professora, não precisa entregar o diário, né? E eles levantaram bastante questionamento sobre os contos com base nas anotações do diário, né?
E o Juve diz que cada um projeta um pouco de si na sua leitura, por isso a relação com a obra não significa somente sair de si, mas também retornar-se a si. Então, é uma prática simples e foi bem efetiva para a minha prática de sala de aula. Então, pessoal, tudo certo, Tati? Mais alguma coisa? Então, para concluir aqui a minha fala, gostaria de falar que o diário de leitura, na minha prática, foi uma ideia inicial que eu tive, que precisa ser ainda mais explorada, aprimorada, de modo que eu tomo muito cuidado para que ela não se transforme mais em uma atividade obrigatória do currículo, entre tantas outras, e que o aluno associe com algo chato, enfadonho. Mas o que nós precisamos fazer enquanto professores é nos arriscar mesmo, fazer coisas novas, testar diferentes propostas, teorias, adaptar a nossa turma, porque o importante é não deixar deixar a leitura literária de lado diante de todos aqueles obstáculos que surgem. Então, o diário de leitura, na minha prática, assim, deu esse espaço para o leitor se expressar, falar o que sentiu, se envolver e retomar isso posteriormente também, porque fica registrado ali, então ele pode retomar aquilo que ele escreveu sobre aquele livro, sobre aquele momento que ele leu. E o mais importante, que eu já falei também, não é a questão da escrita nesse momento, mas a questão da leitura. Então, de tentar fazer com que esse leitor se descubra enquanto leitor. E também foi bem interessante o diário para conhecer os estilos de leitura dos meus alunos, o que eles gostam, o que eles não gostam, principalmente ao introduzir esse trabalho em que eu levo o livro para eles, em que eu falo, vamos ler esse livro. Então, é um desafio mesmo promover diversas práticas de leitura na escola e também promover uma construção positiva do aluno com a leitura. Querem acrescentar mais alguma coisa? Sempre que a gente oportuniza a literatura em sala de aula, nós vamos encontrar desafios, mas, assim, as práticas, elas são muito interessantes até para guiar a nossa prática em sala de aula, porque cada turma vai ter uma personalidade, né, um desafio diferente, mas eles vão direcionando o nosso trabalho. Alguns alunos gostam muito da oralidade para contar, alguns sentem necessidade de escrever, como a Patrícia disse, o resumo ali no primeiro momento, que está internalizado, mas quando você oportuniza a literatura na sala de aula e você se coloca, né, para trabalhar com ela, sempre você vai criar a relação do aluno com o seu texto, e isso vai ser muito bacana. Durante a pandemia, agora, eu recebi vários áudios falando do livro. Então, teve, acho que o texto Venha Ver o Pôr do Sol, e aí a aluna também me mandou um áudio indignada, falando, professora, eu entendi direito esse final, acontece isso mesmo? Como assim? Ele vai embora, deixa ela lá? E eles mandam esse áudio, e essa é uma aluna que ela não me entregou o diário, mas tenho vários áudios dela indignada, com sinais, e questionando e conversando sobre isso. Acho que agora, então, Rosiane, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que a gente pode, não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, alguma coisa. Eu achei bem interessante que ficou realmente
uma amostra, digamos assim, né, do que pode acontecer na educação básica e no ensino superior, né, e como é parecido, né. Eu fiquei me lembrando, tu falou do resumo, né, eu fiquei lembrando dos textos que eu li nos diários, né, em que alguns alunos, assim, fizeram uma análise literária, com aquela linguagem acadêmica, assim, sabe, no diário, isso apareceu, assim, bem recorrente. E também uma coisa que eu notei, como o diário, ele era, vamos dizer assim, eles usaram durante o semestre, né, digamos, a caminhada também, né, porque no início, vamos dizer assim, se eu pegasse o diário de um aluno, né, os primeiros textos que eles escreviam eram bem acadêmicos, aí a coisa ia melhor, ia ficando um pouquinho mais solta, né, e uma coisa que eu fiz também durante o processo, durante o semestre, que eles começaram a escrever o diário no início, né? E aí, imagina, até o final do semestre, nunca mais falar do diário também, não dá. Então, em alguns momentos durante o semestre, eu pedi para eles trazerem os diários para a sala de aula, né? Porque eles iam escrevendo em casa, né? E aí, quem quisesse, claro que vocês viram que às vezes tem alguma coisa pessoal, eu pedi para eles trocarem entre eles para ver como cada um estava fazendo, que a gente comentasse, enfim, né? E eu acho que isso fez com que eles fossem se soltando um pouquinho mais, sabe? Então é interessante de ver a caminhada também, né? Mesmo durante, não sei se vocês fizeram durante um ano, durante um tempo, né? Em como isso vai, não é algo que vai surgir num primeiro momento, né? Eles vão também entendendo um pouco mais até onde eles podem ir, o que eles podem fazer, o que eles podem escrever, né? Então, essa caminhada também é muito interessante, né? Pessoal, a lista de presença está ali no chat para poder completar, tá bom? Eu posso fazer uma observação a respeito dos diários de leitura e a respeito do que alguns falaram. Eu vou aqui ler o comentário da Gabriela Fabres. Ela diz: eles começam escrevendo tão pouquinho, depois empolgam. Porque realmente, como disse a Rosiane, é uma aprendizagem, né? É ir soltando aquelas amarras, né? Desenraizando um pouco aquelas práticas mais tradicionais, né, da escola, do resumo, do esquema, né, da leitura analítica, né. Eu também tive uma experiência com o diário de leitura, com alunos de uma disciplina que se chama ensino de leitura, leitura no ensino fundamental, no ensino médio, né, que eu fiz a prática do diário com os meus alunos do curso de letras, licenciatura em letras. Então, a gente tinha comentado um pouco numa disciplina anterior, né, leitura no ensino fundamental, a gente tinha comentado um pouco a respeito do diário de leitura, e na disciplina leitura no ensino médio, a gente usou o diário de leitura como uma ferramenta nossa de trabalho. E foi muito interessante porque a orientação inicial era: peguem os seus caderninhos, da maneira como vocês quiserem. Eu insisti que fossem cadernos físicos, né? Porque havia a possibilidade no caderno físico de outras linguagens que não só a escrita, né? Não só a verbal. E aí, coloquei como orientação: todos os textos que aparecerem nesta disciplina, vocês façam as suas anotações no diário. Então, tanto os textos teóricos que nós líamos para as aulas, quanto os textos que nós usávamos em aula para discutir as práticas de leitura no ensino médio. Então, apareciam na aula quadrinhos, poema, narrativas, publicidade, sei lá, vários gêneros, né? E aí, no final do curso, eles me entregaram o diário. Eles sabiam que iriam entregar, e foi muito interessante porque, assim, você percebe realmente um espaço, por mais que seja, como disse a Rosiane, um diário que não é tão íntimo,
porque ele vai se tornar público, pelo menos entre o aluno e a professora, mas ali tem elementos da subjetividade, mas alguns bastante visíveis. Por exemplo, a própria escolha do caderno, né? Então, você tem alunos que escolhem um caderninho pequenininho, aquelas cadernetinhas de anotação, tem aluno que escolhe um caderno com uma capa, não sei que jeito, então que faz o desenhinho na capa, teve aluno que colocou a foto de si mesmo quando criança, enfim, teve várias configurações, e só a capa dos cadernos já davam algum indício de como que tinha sido aquela prática para eles. Por outro lado, a gente tem inicialmente um percurso muito formal, quase burocrático, né? Em algumas dessas práticas, mas numa oscilação, assim, um mesmo aluno oscila entre uma escrita mais, que eu vou chamar de burocrática, que é assim, tipo, para cumprir tabela, né? E uma escrita mais subjetiva mesmo, até com desenhinhos, com coisas assim inusitadas, né? Uma foto colada, coisa de diário mesmo. Então, é um exercício, mas é uma ferramenta que ela não vai ser notadamente homogênea, eu acho, né? Eu não sei se isso aconteceu com vocês também, mas nos diários que eu li, a gente há uma oscilação, então você às vezes começa a ver o diário e fala, nossa, que coisa burocrática, de repente lá pelo meio aparece alguma coisa que você percebe aquela subjetividade, então, porque é o caminho da própria leitura, tem leituras que a gente faz por mera burocracia, por mero cumprimento burocrático, né? Outras a gente começa fazendo pelo mero cumprimento burocrático e de repente se engaja naquilo, então é o próprio percurso mesmo do leitor. E o que eu acho interessante, que eu estava na fala de vocês, me veio à cabeça, que o diário, ele não só permite uma leitura de nós professores a respeito da leitura do aluno, mas ele promove uma leitura do aluno a respeito do seu próprio processo de leitura, né? Porque quando ele anota ali, eu não gostei, nessa hora estava muito chato, não tô que nem segue em tiroteio, né? Ele tá percebendo esse movimento que é a leitura, que né, até a metade do livro eu não entendi nada. Aí tem um momento lá que o aluno do Otelo fala, tá, agora eu consegui entender. E isso é muito interessante, porque muitas vezes o leitor em formação, ele tem uma ilusão de que a gente entra no texto, né, na leitura, já sabendo de tudo, né? Ele entra muito seguro, e não. Cada leitura que nós fazemos, a gente entra feito cego em tiroteio. Aliás, quanto melhor for o texto, mais cego em tiroteio a gente entra. A gente precisa de um tempo, de um percurso para entender mais articuladamente esse texto, né? Tem muitos textos que a gente vai começar a entender quando ele está acabando já, que daí a gente começa a fazer os nossos retornos, as retomadas, e aí a gente consegue ter uma visão mais construída, né, do texto, que é isso mesmo, né? Então, eu acho que, além de tudo, o diário, ele permite esse processo de perceber o próprio processo de leitura e perceber isso como algo que é próprio, né, da prática de leitura do texto, de qualquer texto, né? A gente tem que, né, outro dia eu estava com o nosso supervisor de PIBID, e ele dizia assim, que ele começava a ler os textos, né, a literatura, os romances com os alunos falavam, professor, não estou entendendo nada, e ele disse, continua, segue, né? Tem um pouco isso, claro, a gente tem que favorecer dar algumas chaves ali, porque é o nosso papel enquanto professor, mas também esse processo, vamos indo que às vezes é assim mesmo que funciona, e às vezes a gente acha que está entendendo tudo, e de repente quando a gente chega lá no fim, nossa, era isso, é como o Médico e o Monstro, que eu sempre falo, né? Muitas pessoas quando vão ler o Médico e o Monstro, já conhecem mais ou menos, já tem alguma referência sobre o Médico e o Monstro. Então, desde o começo a gente já sabe que o Hyde e o... Como é que chama o outro? Esqueci o nome do outro.
Mas, enfim, que os dois, né, que o médico e o monstro são a mesma pessoa. Mas para quem não tem essa referência, você não sabe. Até o final da obra, você não tem essa informação. Você tem algumas dicas. Se você for um leitor mais esperto, você até percebe e tal, mas você não tem essa certeza. É um mistério mesmo, né? Que vai ser revelado só ao final. E aí, quando você chega no final, daí você ressignifica tudo que se passou ao longo da narrativa. É uma genialidade, né? E muitas vezes a gente, né, faz parte da própria obra esse mistério, né? Você não entender muito bem o que está se passando, né? Então, acho que é muito interessante também desse ponto de vista. Franciela, você quer fazer o seu comentário ou você quer que eu leia? Será que ela tá aí? Você levantou a mão, quer acrescentar alguma coisa? Oi? Eu posso aproveitar para responder ali a pergunta da Franciela também, né? Não sei, quer ler, Sheila, a pergunta? Eu posso ler, assim a gente faz meio que um jogralzinho, né? Uhum. Então, para a mesa, a Franciela pergunta, vocês consideram que, por ser diário, o trabalho deve ser livre? Ou o professor precisa nortear esse trabalho dos alunos com instruções específicas para não ficarem só no resumo? Eu vou fazer... Oi, desculpa, eu saí sem querer. Então, eu li a sua primeira pergunta, Franciela, eu acho que a mesa pode responder e depois passa para outra pergunta que é específica para a professora Rosiane. Tudo bem. Vocês querem começar, gurias? De repente, daí depois eu junto com a outra pergunta ali? Pode ser. Então, eu acho que o professor ele tem que orientar, né? Ele não pode deixar assim muito solto para o aluno não ficar, porque sempre ele vai voltar para a prática que ele está enraizado, que vai ser o resumo, que é muito mais tranquilo para ele, né? Como a Patrícia disse, ele pode pegar na internet, ele pode pegar na capa do livro. Então, o bacana é a gente orientar assim. Eu, antes de aplicar cada conta, eu lembrava que eles poderiam fazer um desenho, uma frase, colocar o que incomodou, colocar o que gostou, né? Colocar o que eles achavam de cada personagem. É alguma coisa que eles queriam deixar o registro no diário. E complementando a fala da professora Sheila, a professora Sheila falou do aluno, das formas que ele vai anotar no diário, né? A gente percebe quando ele está 100% ali no diário, quando ele começa a fazer desenhos e usar canetas coloridas, né? Então, para cada personagem, ele tem uma cor específica. Isso é um traço bem, bem subjetivo, porque cada conto ele vai ilustrar ali da forma que fica que tem uma afetividade ou não com aquele personagem. Isso eu achei bem interessante nos diários assim que eu pude olhar das carteiras dos alunos. Eu achei que, em relação à pergunta, o trabalho de todas nós deixou ou tentou deixar esse aluno livre para escrever aquilo que ele pensou durante aquela leitura e tal. Mas depende muito do propósito do professor, o que ele quer com aquele diário. Então, no meu caso, era deixar aquela questão do resumo para trás. E para isso, eu senti a necessidade de passar instruções específicas para esse aluno, para ficar mais claro o que ele deveria fazer. Mas é claro que foram só instruções. Eu não fiquei, olha, você esqueceu essa parte aqui, ó. Esse aqui você não colocou. Essa parte aqui. Então, eu deixei que eles, livres mesmo, mas bem, digamos, com a consciência limpa, que eu orientei, falei o que é para fazer, deixei lá certinho, e aí cabia a eles mesmo. Tanto que, o que aconteceu esse ano? Esse ano, alguns diários eu peguei agora final do ano. Então, veio alguns resuminhos para mim. Teve alguns diários que os alunos foram entregando junto com as outras atividades. Eu fui acompanhando, colocando anotações no diário, mas tem outros que não.
Então, é uma prática também que é interessante que o professor esteja ali acompanhando, orientando, para que não fique mesmo só no resumo. E em relação ao da Rosiane, que eu queria comentar, que a professora Sheila falou também, que eu gostei do leitor que fala do Otelo, que não estava com vontade de ler, e mostra um pouco do leitor real, né? Não é todo dia que a gente tem vontade de ler e devorar um livro. E ser leitor é isso também. A gente tem que sair desse ideal do leitor com o livro na mão o tempo todo, não faz mais nada além de ler. Então, autoriza ele expressar isso também, né? Trazer à tona essa subjetividade. Mas é isso que eu queria falar. Bom, respondendo ali a Franciela, então, né, Franciela, na verdade, no meu caso, assim, né, eu dei algumas instruções, né, para a escrita do diário, mas deixei bem claro que eles estavam livres, assim, o que eu conversei com eles foi sobre a questão do gênero. Bom, o que é um diário? Vocês podem escrever o que vocês quiserem, né? Vocês podem trazer outros elementos se quiserem. Então, por exemplo, eu não trouxe aqui para vocês visualizarem, né? Mas teve alunos que pegaram uma reportagem sobre um determinado assunto que tinha a ver com aquilo, ou pegaram figuras e colaram. Então, assim, tinha outros elementos, né? Mas eu senti que no início eles estavam assim, para vocês verem, né? Interessante, isso é um gênero conhecido, né? São alunos de letras e eles estavam com muita dificuldade assim de entender, tá? Mas o que eles poderiam escrever no diário, né? Então por isso que em alguns momentos eu pedia para eles trazerem os diários, fazer uma troca, um ler o do outro, ou mostrar uma parte, ou enfim, né? Então esse diário, claro que de íntimo não teve muito, né? Mas enfim, né? E aí, nesses momentos, acho que eles foram se soltando mais, então, aí, para poder... É verdade, né? Ele me faz lembrar o Daniel Penac. Eles foram se soltando mais. Em relação a outra pergunta ali que a Franciela faz, né? Se na graduação deveria haver momentos de simulação de práticas que seriam direcionadas aos alunos, né? Como leitura de livros infanto-juvenis, com os futuros professores fazendo o que eles pediriam aos seus alunos na escola. Olha, eu acho assim, ó, primeiro que são duas coisas diferentes, assim, ó. Geralmente nos cursos de licenciatura, né, de letras, né, a gente tem as disciplinas, aquelas que são as básicas, né, literatura brasileira, e no caso a literatura clássica, literatura, sei lá, né, tem várias, né. Algumas têm literatura infanto-juvenil, né, a gente sabe, assim, de acordo com o que até alguns outros autores fizeram um levantamento, infelizmente não é em não é em todos os cursos de letras do Brasil que nós temos, né, a disciplina de literatura infanto-juvenil, pelo contrário, realmente poucas universidades, né, e ainda tem a questão de que aí vai depender também, né, da organização do currículo, mas alguns cursos de licenciatura têm algumas disciplinas específicas, né, de práticas de ensino, alguma coisa assim, metodologia de ensino, enfim, né. Claro que nessas disciplinas, eu imagino, assim, né, dependendo da prática do professor ali, que ele faz muita referência a essa questão de como, né, trabalhar, da prática, trazer questionamentos, enfim. Mas a questão que eu trago ali, que a ideia do trabalho da tese é nisso, assim, é que esse tipo de questionamento, e inclusive, assim, de simulação, como tu coloca ali, né, eu diria, assim, de experiência com texto literário, né, essa experiência, né, digamos assim, um pouco mais mediada e dirigida, né, mais ou menos, assim, né, ela deve ocorrer não só nessas disciplinas de prática, que ela deveria ocorrer também nas outras disciplinas, né? Claro, de novo, né, gente, não é que, por exemplo, uma disciplina, literatura brasileira, né, todas as aulas nós vamos fazer uma atividade, assim, não, mas se no semestre a gente escolher uma ou duas práticas que envolva, né, esse sentido, assim, da leitura subjetiva mesmo, da questão mais pessoal com o livro, eu acho que isso já faz uma grande diferença, né, passar por esse tipo de experiência, tá?
Mas então, eu sou uma entusiasta disso, né? Mas eu acho que alguém tinha escrito até ali no chat, né, que sobre essa questão da subjetividade da leitura subjetiva, que enfim, uma fundamentação teórica muito interessante para a gente, né, enquanto professor. Para mim, é mais ou menos como a Ruxel coloca, né, uma mudança de paradigma, né? Então, para mim, como professora, né, foi uma mudança de paradigma, né? E eu acho que para todo professor que entra em contato, que vai trabalhar na educação básica, também é uma mudança de paradigma, porque tudo isso que as gurias estão falando, e que eu também falei, né, da questão que os alunos estão automaticamente eles fazem um resumo, quer dizer, isso é uma prática que vinha sendo adotada, né, então eles já estão acostumados, vamos dizer assim, né, a escreverem esse resumo, né, e acharem que isso é a leitura, né. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente deve cada vez mais assim ter esses momentos como a gente está tendo agora, né? Para pensar, né, sobre essa questão. Bom, é mais ou menos aquela pergunta que eu fiz, né? Para que exatamente se lê o texto literário, né? Então, eu acho que no momento que a gente se faz essa pergunta quando professor a gente vai mudar a nossa prática, né? Quer comentar alguma coisa, professora Sheila? Eu acho que em relação ao que a Franciela perguntou, eu acho sim que a área de metodologia é o campo propício para a gente realmente estabelecer esses ensaios, né, de uma prática docente, né, que leve em consideração todas essas metodologias, essas mudanças de paradigma. Caso contrário, a gente não vai ter uma mudança significativa, né, porque a gente que está formando o futuro professor, o que acontece? Como disse a professora Rosiane, o modelo que o aluno tem, que o aluno de licenciatura tem, de ensino de literatura, é muito semelhante, né? O que ele encontra na educação básica e depois o que ele vai encontrar na universidade. Embora talvez o maior equívoco seja o que está acontecendo, o que acontece ou o que aconteceu com ele na educação básica, porque de fato na educação, no ensino superior, é um espaço de discussão teórica, de aprendizagem teórica, de preparação teórica para que o licenciado ou bacharel tenha condições de ter uma autonomia, como a gente dizia ontem, né, uma autonomia para lidar com a literatura. Entretanto, né, há que se considerar outras formas de conhecimento que também a educação superior vem lentamente abraçando. Não vou dizer que seja uma substituição. Agora a gente não vai mais fazer leitura analítica dos textos, e abandona toda a teoria literária, agora a universidade só vai, né, lidar com a leitura subjetiva. Não, porque ela é o lugar da teoria, né? A universidade é esse lugar, né? Agora, tem essa questão, como é que eu vou levar uma prática para um aluno que eu não experimentei, que eu não vivenciei? Seja no lugar de alguém que está pensando como realizar essa prática na escola, seja no lugar de alguém que experimentou efetivamente essa prática. Então, uma disciplina como a que a Rosiane ministra, com essa proposta, eu acho que tem essa qualidade de fazer o aluno vivenciar uma prática que, infelizmente, ele não vivenciou na educação básica, né? Por outro lado, as disciplinas metodológicas, eu acho que tem realmente a obrigação de quebrar esses paradigmas, de fazer isso analiticamente, mas, ao mesmo tempo, também proporcionar a experiência, como acontece na disciplina da professora Rosiane, e a própria prática de propor experiências distintas, né? Eu tenho feito isso nas minhas aulas de metodologia, e eu vejo que é um trabalho muito importante, porque com toda a carga de teorias
que se referem a uma leitura subjetiva, a resistência a um trabalho mais, a uma prática docente mais voltada para a experiência do próprio aluno, para ouvir a fala do aluno, né? Para uma leitura que não seja pautada pelo resumo e pela prova, né? Aquela coisa que a própria Franciela fala, vamos decorar o texto para fazer a prova, né? Mesmo com toda a nossa insistência teórica, metodológica e de experiência, ainda você vê resistências, porque é uma prática muito enraizada, né? Essa da prova, do resumo, e de passar pela literatura, né? Não experimentar propriamente. Então, eu acho que a universidade é o lugar, sim, da gente propor outras práticas, propor encontros, né, dos alunos na sala de aula com uma nova experiência de leitura na escola, seja pela experiência que, como propõe a Rosiane, seja pelo manuseio mesmo dessas metodologias, dessas outras metodologias. Professora, eu acho interessante que a resistência não é só dos alunos, né? A gente percebe resistência em vários setores, por exemplo, da própria escola, né? Eu trabalhei em uma escola em que eu fui propor uma atividade diferenciada, a pedagoga me disse que era muito difícil, então por que eu não peço um resumo? E aí voltamos ao resumo. Acho que isso está muito enraizado na cultura brasileira, né? Talvez não só na brasileira. Isso é verdade, Franciela. Quando você vai trabalhar literatura na escola, a gente tem várias barreiras, assim, e todas elas retornam lá naquelas práticas, né, que se ensinava há tanto tempo atrás, e sempre a sugestão é, por que você não faz uma prova do livro? Né? Ah, mas você vai trabalhar o livro, mas e daí? Como que você vai avaliar essa atividade que você aplicou? Então, essa avaliação, geralmente, sempre ela é escrita, né? Eles sempre pedem para que seja escrito. São os desafios, né? De oportunizar a literatura e de levar o aluno de encontro com as práticas de leitura. E a ideia de avaliar também fica circunscrita sempre a uma prova, né? Quando você avalia processo, é como a Patrícia comentou, não é aula, não é escola de verdade, né? A escola está sempre associada a essa questão da prova, do resumo. Parece que você não está trabalhando quando você propõe outras coisas. E quando você leva a leitura para o aluno, o primeiro questionamento que ele faz vai ter prova do livro? Porque daí a gente levanta barreiras, né? O livro nunca vai ser interessante se a gente sempre for avaliar ele daquele formato antigo. Então, uma das barreiras para a leitura na escola é que sempre o livro é chato, sempre vai ter uma avaliação, sempre vai ser uma coisa... eu nunca vou poder dar a minha opinião sobre a leitura que eu fiz, né? Sempre vai ser aquele dentro de um quadradinho, né? E quando a gente tenta sair dessa questão, a gente sempre vai encontrar as barreiras, e a gente percebe que os alunos estão ali presos naquela situação e não conseguem, de fato, apreciar aquele momento da leitura, né? Essa questão da avaliação, ela é muito complexa, né? Porque, no caso, a avaliação já é algo complexo, sua própria concepção, de modo geral, dentro da escola. Mas, no caso da leitura, especificamente, como a gente tem uma idealização de leitor, e a gente trabalha muito em cima de um leitor idealizado, de uma leitura idealizada, né, o que fica é que a pessoa que lê o livro é aquela que conseguir responder a uma leitura que coincide com a minha leitura, né? Ou que coincide com uma leitura autorizada qualquer, do teórico não sei quem, né? E aí, como que a gente vai fazer isso, né? Quer dizer, essa checagem acaba ficando só uma ideia de checagem, se o aluno leu ou se ele não leu. Então, a prova,
né? Vou fazer umas perguntas bem capciosas, porque aí eu vou ver se o aluno leu o livro, né? Então, um equívoco na conceituação do que vem a ser leitura, né? Eu sempre falo, bom, eu posso fazer uma leitura, né, uma pergunta lá sobre um detalhe do texto, e o aluno que leu o texto inteirinho não prestou atenção naquilo, aquilo não foi relevante para ele, ele erra. O que leu só aquele pedaço consegue responder, porque prestou atenção só naquele pedaço, né? E você não vai ter nunca, né, os impossíveis da educação, né? Você não vai saber nunca se o aluno leu inteiro o livro. Não tem como saber, né? É uma bobagem a gente se apegar a esse tipo de concepção para avaliar a leitura, né? Então, a leitura, a avaliação do processo, né? O que a gente pode avaliar? A gente pode avaliar a forma como o aluno está lendo, como ele está se havendo com aquilo, se ele tem uma certa autonomia, se ele consegue dar um significado para aquilo, fazer as relações entre o texto e o mundo, enfim, mas isso eu vou fazendo ao longo, né, dessa conversa, na leitura de um diário, enfim, com propostas outras, com avaliações diversas, com todo um acompanhamento de processo. Mas saber se ele vai ler o livro inteiro, não tenho como, né? Então é melhor, né, parte para outra, né? Até porque isso não é importante, né? Isso não é importante para o nosso trabalho enquanto formadores de leitores. Não é essa a questão, né? É bem interessante que eu já passei pela prova do livro quanto aluna e já aconteceu isso. Eu li o Don Quixote, né? Li muito afinco, chegou na prova do livro, eu não lembrava de uma pergunta. Gente, não tem coisa mais decepcionante enquanto leitor de ter feito todo aquele percurso para você não conseguir responder lá uma pergunta de um detalhe do livro mínimo, que às vezes estava lá no meio e você passou. Então, como se fala, é uma aprendizagem que eu levo para a vida, para não fazer com meus alunos, para que eles não passem por isso também. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui da Gabriela, que ela mandou no chat. E o vestibular? A gente tenta mudar a relação do aluno com a literatura, mas os processos seletivos continuam nas caixinhas tradicionais das escolas literárias. Como vocês enxergam isso? Gostaria da opinião de vocês aí, meninas. Olha, eu diria assim, esse é um tema bem espinhoso, né? Bem espinhoso, por diversos motivos, né? Eu diria assim, um é a questão das caixinhas, como disse a Gabriela ali, né? E além da questão das caixinhas, ainda tem assim a questão de que muitos vestibulares, muitas provas, né? Elas não necessariamente necessitam da leitura do livro, né? Então, isso também é uma questão, assim, que a gente pode colocar, né? Porque basta saber as escolas literárias, decorar um pouquinho ali, enfim, essa parte da história da literatura, e tá bom, né? Eu conheço alguns autores, conheço, né, títulos de livros, e tá bom. Eu acho que é um terreno, assim, muito complicado, porque, na verdade, acho que tem a ver até com a concepção de vestibular, né? Não sei até quando a gente vai levar isso, né? Agora ainda tem a questão do Enem também, né? O Enem, ele é muito, eu diria assim, ele castiga muito a literatura também, né? Porque eu não sei o que é exatamente que eles estão querendo ali com a literatura, né? É muito complicado esse processo da literatura, assim, essa abordagem da literatura no Enem. E eu já vi, tem algumas práticas que eu acho que até, de certa forma, são um pouco melhores no vestibular. Eu vejo, por exemplo, que alguns vestibulares pedem a leitura de alguns livros, né?
e a partir da leitura daquele livro, eles fazem as questões. O problema, muitas vezes, não é tanto o pedir a leitura, mas eu acho que é as questões que são feitas a partir da leitura, né? Algumas mais ou menos nesse sentido que a Patrícia colocou, né? Pergunta um detalhe lá da cor da camiseta do personagem, e isso passou e não, né? E a gente não prestou atenção, mesmo tendo feito a leitura, né? Então, é um tema muito complicado, sinceramente, assim, ó, não saberia dizer como exatamente isso deveria mudar, o que deveria ser feito, né? Não sei, seriam as perguntas? Seria, tem que ter a leitura do livro? Seria o próprio vestibular, né? Eu acho que tem muitas coisas implicadas aí, né? Mas uma coisa é certa, né? A literatura, ela não está sendo bem acolhida e nem muito bem abordada no vestibular, né? E nem no Enem, né? Como eu comentei antes, né? E somando a tudo isso, nós temos o enfrentamento de que muitas turmas no ensino médio, o professor só tem 2 aulas de língua portuguesa para trabalhar todos os conteúdos, né? Inclusive, oportunizar a literatura. E é no ensino médio que eles começam a querer escrever, aprender a fazer aquela estrutura da redação que vai ser cobrada nos vestibulares. É ali que eles começam querer uma revisão de gramática, porque não foram tão bem nos vestibulares dos primeiros anos, né, que eles fazem como teste, mas com essa carga horária, o desafio é maior ainda, né? Eu acho que a questão do vestibular vai ao encontro que a gente já falou, né, sobre a dificuldade de avaliar a leitura. É muito difícil essa questão de como eu vou avaliar. Mas eu acho que as práticas de ensino de literatura no ensino médio vão muito ao encontro do que o vestibular vai pedir para esse aluno também. Então, quando eu fiz a minha pesquisa com professores e alunos do ensino médio, eu senti muito esse desejo dos professores em trabalhar todas as escolas literárias. E como eles conseguem isso em tão pouco tempo? Passando apenas características e não leitura propriamente dita. Então, acho que a gente tem que soltar um pouco essas amarras de querer ensinar todas as escolas literárias e passar características e deixar a leitura mesmo, que é o mais importante, de lado. Posso falar? Eu acho que também é um nó porque o vestibular, originalmente, não é para ser uma prova inclusiva, ela é uma prova para eliminar pessoas, né? Porque nós temos universidades que não têm vagas para todo mundo, então a gente tem muita gente que quer entrar na universidade, então a gente tem que eliminar. Então, quanto mais impossível for de resolver essas questões, melhor será nesse conceito. Bom, isso é uma questão. A outra questão é que o Enem, na sua origem, era uma prova para aferir as condições em que os alunos do ensino médio se formam, né? Não era para ser uma prova para selecionar estudantes para as universidades. Originalmente, o Enem era como a Prova Brasil, né, enfim, né, essas avaliações em larga escala. E, inicialmente, ela não tinha essa perspectiva tão vestibularesca que acabou assumindo nos últimos anos, né? Principalmente a partir do momento em que ele se torna um exame que dá acesso às universidades federais. Mesmo assim, eu acho que ainda não é no nível de certos vestibulares que tem como perspectiva ser algo muito difícil de ser transposto mesmo. Né? Agora, eu tenho a impressão, né, eu nunca tenho muita certeza de nada, eu desconfio de algumas coisas apenas, né, que se a gente forma um leitor que tem autonomia para fazer a sua leitura, esse leitor, ele vai, inclusive, conseguir fazer uma leitura dessa questão de vestibular, né? E, claro, ele não vai acertar todas. Quando aparecer a cor da camiseta da personagem que ele eventualmente não prestou atenção,
talvez ele erre. Mas outros tipos de questão, né, que são analíticas a respeito da personagem, ou mesmo questões referentes à escola literária em que se encaixa o fulano de tal, essa é uma parte simples, né, algo que num processo de formação de leitores em que a gente preza pela autonomia do leitor, ele eventualmente vai estudar isso, ele vai perceber pelo edital né, vejam como as coisas podem ser melhores, ele vai ler o edital do vestibular ou do Enem, que é uma coisa que poucos fazem, né, mas se ele perceber que se ele ler aquilo, ele vai conhecer aquele vestibular, vai conhecer um pouco das características daquela prova e vai conseguir direcionar os seus estudos, né, isso é um ideal, né, mas seria um leitor realmente autônomo, proficiente, que a gente formaria. Então, eu não acho que uma formação leitora, que de repente, como disse a Patrícia, no percurso de formação, optou por certas escolas literárias, por certos autores, mas fez isso de forma mais profunda, mais qualitativa, eu não acho que isso vai desabilitar o estudante a prestar um vestibular. Pelo contrário, eu acho que vai torná-lo mais forte para lidar com as várias particularidades de cada exame. Então, pessoal, nós estamos nos encaminhando para o fim dessa conversa, que está muito boa, né? Muitas considerações interessantes. E eu gostaria de perguntar para os participantes se vocês têm mais alguma pergunta. Podem mandar pelo chat ou abrir o microfone. Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Então, o que vocês querem falar para encerrar a nossa mesa de hoje? Eu gostaria de agradecer, então, de novo o convite da professora Sheila, agradecer esse espaço, agradecer a troca com a Patrícia e com a Tatiele, então, também, né, parceiras, então, nesse momento, e me colocar à disposição, Sheila, também, né, estou, assim, fiquei muito feliz, né, de participar dessas discussões, a gente sabe que é um movimento que está crescendo, mas ainda não é tão, ainda não está tão espalhado, enfim, pelo país, né, essas discussões em relação ao ensino de literatura, né, então, quando a gente tem essa oportunidade, é muito bom, tá, então agradeço e me coloco à disposição, né, e deixo um abraço a todos que estão aqui, né, que ficaram até o final aqui para nos ouvir. Eu também quero agradecer a parceria, né, da Rosiane, da Patrícia, e, professora, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é sempre bem interessante quando a gente pode discutir assuntos que influenciam na prática em sala de aula. Também gostaria de agradecer aqui o convite para participar dessa mesa. Adorei fazer parte com a Rosiane, com a Tatiele. Rosiane, eu gostei muito do seu trabalho, queria ser sua aluna, tá, na graduação, fazer meu diário de leitura. Infelizmente, não vivenciei na minha graduação nenhuma prática de leitura subjetiva que me autorizasse a isso, ou que me levasse a pensar sobre práticas para a sala de aula mesmo. E Tatiele, eu gostei também muito do seu trabalho, o carrinho de leitura, tenho vontade de fazer também, gostei dos pontos que você escolheu, dos desenhos que os alunos fizeram, e eu acho que de hoje também eu aprendi muito com vocês, das práticas que vocês fizeram, com certeza eu vou incorporar aí novas questões para o ensino de leitura na escola. Mas é isso, pessoal. E muito obrigada a vocês, participantes, que ficaram até o final, fizeram perguntas e enriqueceram também a nossa discussão hoje.
E só uma palavrinha final, gostaria de agradecer a mesa, dizer para todos, né, não só as meninas da mesa, mas todos os participantes aqui presentes, que em havendo a possibilidade, o ano que vem, de um ENCEL presencial, como foram os demais, a professora Rosiane já está convidada para participar, se prepara, porque a gente quer dar um abraço, né, no final. A gente não está muito confortável com essa situação e a gente gostaria também de ter vocês, dentro das possibilidades também, presentes no nosso evento do ano que vem. Vamos ver quais serão as condições, mas a gente torce para que a gente já possa se ver, se encontrar e se tocar, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Rosiane, obrigada, Tatiele, Patrícia. Para mim foi um prazer colocar vocês três para cirandar aí nessa mesa. E agradeço a presença de todos. Lembrando que hoje à tarde, às 14 horas, nós temos uma nova mesa discutindo um pouco a literatura e a oralidade, a contação de histórias. Então, também estão todos convidados. A Aline, ou melhor, o e-mail que vocês ainda vão receber, ou já receberam, não tenho certeza, porque ainda não olhei na minha caixa de e-mails, mas se não chegou ainda, está para chegar o e-mail com o link da próxima mesa às 14 horas, tá bom? Muito obrigada, bom almoço para todos e um bom dia. Obrigada, Rosiane, muito obrigada mesmo.